Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início ao programa Previ Entrevista, uma iniciativa da Previ que visa levar informação aos seus participantes para que possam exercer de modo mais consciente o seu direito de voto. Serão entrevistados os candidatos à diretoria de Seguridade para o mandato de 2020 a 2024. Em nome da Previ, eu gostaria de agradecer a presença do senhor Wagner de Souza Nascimento, candidato da Chapa 1, Previ para o associado, e do senhor Ítalo Lazarotto Júnior, candidato da Chapa 2, mais União, os dois entrevistados deste programa. Bem, nós vamos começar prestando alguns esclarecimentos à nossa audiência. Por conta das medidas restritivas de segurança sanitária para combater o avanço da pandemia da Covid-19, o evento está sendo realizado sem a presença de público, com uma equipe de produção reduzida ao menor número de pessoas possível e com o fornecimento de todos os EPIs, equipamentos de proteção individual, garantindo, assim, os cuidados de distanciamento e higiene para a segurança de todos. É por esta razão também que estamos os três aqui usando as máscaras de proteção. A opção da Previ pela gravação presencial tem o objetivo de assegurar a qualidade técnica deste material e proporcionar igualdade de condições aos candidatos, que concordaram com a participação e com a realização do encontro neste formato. O Previ Entrevista é, sobretudo, uma oportunidade para os candidatos apresentarem suas propostas e mais uma iniciativa de transparência da Previ para com seus associados. Todos os candidatos foram previamente informados das regras e eu vou brevemente recapitular como será a dinâmica desse encontro, organizado em 5 blocos. No primeiro bloco, cada candidato terá 3 minutos para se apresentar. A ordem da apresentação será definida por sorteio. Os candidatos devem ficar atentos ao cronômetro digital, que às suas vistas exibirá uma contagem progressiva. Caso o candidato exceda seu tempo de 3 minutos, o microfone será silenciado em 3 minutos e 30 segundos. No segundo bloco, serão sorteadas 2 perguntas elaboradas pelos técnicos da Previ, que serão respondidas pelos 2 candidatos, ou seja, ambos responderão as mesmas perguntas. A ordem será por sorteio. Os candidatos terão 2 minutos para responder, com 2 minutos e 30 segundos serão avisados do tempo extra e com 3 minutos o som do microfone será desligado. No terceiro bloco, serão sorteadas 2 perguntas diferentes para cada candidato, dentre as perguntas enviadas previamente por e-mail pelos associados. Da mesma forma, os candidatos terão 2 minutos para responder e com 3 minutos o som do microfone será desligado. No quarto bloco, serão feitas perguntas enviadas pelas chapas. Então, a Chapa 1 responderá 2 perguntas enviadas pela Chapa 2 e vice-versa. A Chapa 2 responderá 2 perguntas enviadas pela Chapa 1. Neste bloco, serão permitidas réplica e tréplica. E o controle do tempo se dará como nos demais blocos, sendo que haverá 2 minutos para as réplicas e 1 minuto para as tréplicas de cada pergunta, improrrogáveis. O quinto e último bloco é reservado às considerações finais dos candidatos. Haverá um mínimo intervalo entre os blocos, somente para rearrumação e reposições de perguntas e números dos candidatos nas 2 urnas aqui ao meu lado. Daremos agora início ao sorteio para definir quem será o primeiro candidato a se apresentar em 3 minutos. Primeiro candidato a se apresentar, com 3 minutos, será o candidato da Chapa 1. Candidato, por favor, valendo. Olá, associadas e associados da Previ, dos vários planos que a Previ administra. Primeiro, espero que todos estejam bem, em casa, se possível, né? Nós estamos num momento de pandemia e, por isso, inclusive, estamos aqui com os nossos equipamentos de segurança. Eu sou Wagner Nascimento, candidato a diretor de Seguridade da Chapa 1, Previ para o associado. Nossa chapa é uma chapa que congrega associados das diversas
entidades aí representativas dos associados do Brasil inteiro e de várias regiões. Eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão previdenciária e auditoria e controladoria. E também sou certificado como administrador de fundo de pensão. Nossa chapa tem o nome associado no nome porque nós, na nossa história, nós sempre defendemos as entidades de defesa do funcionalismo do Banco do Brasil. Defendemos o banco contra a privatização, defendemos a Previ na sua história e também defendemos outras entidades que representam o funcionalismo do Banco do Brasil. Nós temos na nossa chapa, além de mim, no Conselho Deliberativo, que estou no Conselho Deliberativo, sou candidato a diretor de Seguridade, também o Carlos Alberto Guimarães, o Carlinhos, que está no Conselho Deliberativo, o Odali, aqui do Rio de Janeiro, o Carlinhos é do interior de São Paulo, temos o Ernesto, da capital de São Paulo, e o Fábio Ledo, lá da Bahia. No Conselho Fiscal, nós temos o José Eduardo, que é do Ceará, o Rene, que é de Goiás, e o Rene Nunes, né, que é de Goiás, e no Conselho Consultivo do Plano 1, a Miriam Fock, de Brasília, e a Rita Mota, do Rio, além do Conselho Consultivo do Plano Previ Futuro, onde nós temos a Tânia, do Paraná, e a Maria Cristina, a Cristina Santos, do Rio Grande do Sul. Então, nossa chapa congrega colegas com experiência no banco, experiência de gestão na Previ, por estar uma parte da nossa chapa em continuidade de gestão, e também a experiência nas diversas entidades. Então, nossa chapa 1, Previ para o associado, é uma chapa que tem esse compromisso com o associado, compromisso com a defesa da Previ, um compromisso com o modelo de gestão compartilhada que a Previ tem hoje. Essa é a nossa chapa 1, Previ para o associado. Ok, muito obrigado, candidato. Então, agora passo a palavra ao candidato Ítalo Lazarotto, da chapa 2, para que faça a sua apresentação. Por favor, Ítalo. Ok, obrigado. Olá, associado, colega do Banco do Brasil. Meu nome é Ítalo Lazarotto Júnior. Como vocês que estão na ativa ou que já se aposentaram, estou eu aqui, candidato a diretor de Seguridade, tendo feito toda a minha carreira dentro do Banco do Brasil. Fui menor do banco na década de 80, fiquei 15 anos fora do banco, no mercado privado, e retornei aqui para casa em 1998. Por isso eu faço parte também do público do Previ Futuro. Eu atuei na área de varejo, na área de governo, atacado, mas a minha carreira se estendeu mais tempo como agente de compliance do Banco do Brasil. Como agente de compliance, eu pude atuar em várias cidades e vários estados do Brasil, tendo sido gerente-geral das regionais de controles internos e compliance do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e São Paulo. Gerenciei também a ouvidoria externa do Banco do Brasil em Brasília, trabalhei na diretoria e hoje sou gerente de divisão de compliance que cuida da diretoria de mercado de capitais, diretoria de finanças, BBDTVM e BBBI. A nossa chapa, nós trouxemos como opção para o associado, colegas que fizeram a sua carreira exclusivamente dentro do banco, que têm DNA exclusivo do Banco do Brasil, com experiência em gestão. São colegas que seguiram carreiras que alcançaram níveis de superintendência regional, superintendência estadual. Temos executivos que trabalharam na DIPES, temos gerente-geral de JEPs, temos colegas da área de mercado de capitais, temos colegas da área de canais na diretoria e alguns colegas também que já se aposentaram. Então, assim, são colegas como vocês, né, que estão todos os dias lutando por resultado dentro do Banco do Brasil, para que vocês tenham uma opção de renovação dentro da Previ. A nossa proposta é que, como ocorre dentro do banco, existe a necessidade de renovação frequente das casas, dos assentos, para que não se perca de vista a necessidade de mudanças e atualização de todos os trabalhos. Isso nós entendemos ser fundamental. No banco não permanecemos mais do que 2 ou 3 anos na gestão de uma determinada dependência. Sempre há o rodízio para que a gente possa enfrentar novos desafios e continuar evoluindo com todos os processos. Entendamos ser fundamental que isso ocorra também dentro da Previ. A diretoria da qual nós estamos disputando hoje já está na mão do movimento sindical há 16 anos. E nós entendemos que é chegado o momento de nós experimentarmos algo diferente, que seja feito por colegas que versaram dentro das trincheiras do banco,
para que a gente possa trazer para dentro da Previ também um pouco mais do modelo de gestão do Banco do Brasil. Obrigado. Muito bem, candidato Ítalo. Obrigado. Está assim encerrado o nosso primeiro bloco das apresentações. Vamos preparar aqui para o início do segundo bloco. No segundo bloco, serão sorteadas 2 perguntas elaboradas pelos técnicos da Previ, que serão respondidas pelos 2 candidatos, ou seja, ambos responderão as mesmas perguntas. A ordem será por sorteio, eu já puxei aqui na frente dos candidatos quem iniciará, e os candidatos terão 2 minutos para responder, com 2h30 avisados do tempo extra, e com 3 minutos a gente desliga o microfone. Muito bem, vamos lá? Começamos pelo Ítalo Lazarotto, chapa 2, iniciará este bloco, ok? A pergunta é o seguinte: hoje temos pouquíssimos funcionários da ativa do Plano 1. O Banco do Brasil indica somente funcionários da ativa para compor os quadros de direção e conselhos da Previ. Daqui a pouco, ele somente conseguirá indicar funcionários do Plano Previ Futuro. Como você vê isso? Pode ser um problema? Algumas pessoas entendem que isso pode ser um risco, funcionários do Previ Futuro administrando recursos do Plano 1. Qual a sua opinião? Valendo, candidato. Obrigado pela pergunta. Eu não vejo exatamente como risco associado. Não vejo como risco porque todos nós somos irmãos da mesma casa, somos todos Banco do Brasil. Mas isso pode, sim, gerar um desconforto entre o pessoal que está já aposentado, que pertence ao Plano 1. Eu já ouvi inúmeras vezes esse tipo de manifestação. É legítimo, é uma preocupação realmente, tá certo? Assim como nós do Previ Futuro também tínhamos preocupação quando a gente não conseguia resultados e via que quem estava administrando os planos era o pessoal do Plano 1. Mas isso não pode ser dessa forma. Nós temos, sim, que acreditar nos nossos colegas, mas também criar mecanismo para que a gente consiga trazer o colega aposentado para ter assento dentro da Previ. Isso é extremamente importante, tá certo? Para que ele aqui dentro consiga, no dia a dia, acompanhar tudo que está acontecendo. Um outro ponto que aí eu chamo todo o associado para participar desse movimento. Eu entendo que é necessário muito maior nível de informação e informação correta e completa para o associado, para que ele possa ter discernimento na hora de tomar as suas decisões. Isso é de extrema importância e eu acredito que a Previ pode melhorar muito nesse sentido, tá? Para que todos os representados, juntamente com as suas entidades, as suas associações de aposentado, consigam, né, ter voz dentro da Previ, independente de quem é que esteja administrando. Lembrando que todos nós somos da mesma família, somos todos da família Banco do Brasil, temos que confiar em nós, até porque a Previ tem uma governança que não permite que sejam feitas bobeiras, certo? Por isso que a casa vai é tão bem administrada por causa do modelo de governança dela, tá certo? Isso é muito importante que fique claro para todo associado. Mas é sempre saudável que a gente tente, em algum momento, fazer alguma alteração que assegure, né, dentro da Previ, que também tenha a participação do colega aposentado, que, via de regra, é uma pessoa extremamente experiente que pode contribuir muito com a casa. Muito bem, obrigado, candidato. Agora, o candidato Wagner Nascimento responde a esta mesma pergunta. Por favor, Wagner, valendo. Bom, colegas associados e associadas, nós passamos por um tempo onde a administração da Previ era feita toda nos órgãos decisórios por integrantes do Plano 1, né, administrando os 2 planos. Agora, com a mudança da carreira do Banco do Brasil e a quantidade de pessoas na ativa maior do Previ Futuro, é um processo natural que tenha mais pessoas do Previ Futuro em alguns órgãos. Mas nossa chapa, nós defendemos a participação de todas as pessoas dos planos. Inclusive, na nossa proposta, tem a valorização dos conselhos consultivos. E hoje já tem um conselho consultivo do Plano 1. E ele precisa ser valorizado para formular propostas, entrar em contato com os associados. E na nossa chapa, nós temos a essência da relação com as entidades. As pessoas da nossa chapa têm a experiência de gestão dentro do banco e ainda uma história de defesa dos associados. Então, nós sempre estivemos do lado dos associados em todos os conflitos
Em relação ao patrocinador, em relação ao governo, nós temos um lado muito claro em relação ao associado. Agora, a representação de 2 planos nas instâncias decisórias, nós precisamos discutir isso com os associados, com as entidades sindicais, associativas, com as associações de aposentados, para discutir uma melhor maneira de, ao longo do tempo, integrar todos os associados da Previ dentro dos órgãos de gestão. E nós estamos abertos a fazer essa discussão e, lógico, nós estamos administrando a Previ. Como bem foi dito, a Previ está bem administrada, nós fazemos parte dessa gestão. Eu estou no Conselho Deliberativo, parte da nossa chapa está na gestão da Previ, mas também trouxemos renovação na nossa chapa justamente para dar essa oxigenação que a Previ precisa, mas dar uma continuidade de gestão para todos os associados e fazer a melhor gestão para a nossa caixa de assistência. Muito obrigado. Agora, no princípio de alternância, eu sortearei uma nova pergunta, será respondida por ambos, dessa vez começando pelo Wagner, finalizando pelo Ítalo. Muito bem. A volatilidade do mercado financeiro é um dos maiores desafios da gestão de um fundo de previdência, principalmente considerando o porte da Previ, o expressivo montante de recursos financeiros aplicados, bem como o grande volume de pagamento de benefícios anual, aproximadamente de 13 bilhões de reais. Quais as propostas desse candidato a diretor de Seguridade para manutenção da garantia do pagamento dos benefícios, principalmente para superar os efeitos da pandemia? Os dois respondem, começando pelo Wagner. Valendo, candidato. Vamos lá. A carteira da Previ é uma carteira bastante diversificada. E a gente precisa mostrar para o associado que o problema em relação à pandemia, por exemplo, a queda dos mercados, a queda do valor das empresas, não necessariamente é um problema da Previ, é um problema da conjuntura. E a Previ tem dado esse resultado na sua forma de gestão, mostrando que, mês a mês, ela vem fazendo essa recuperação. Agora, nós, estando na gestão, o que nós precisamos é fazer a política de investimento considerando um momento novo que nós estamos, considerando a queda no valor dos imóveis, a queda no próprio mercado, mas a Previ tem uma diretoria específica que vai fazer essa política e nós, na diretoria de Seguridade, temos sim, fazer a adequação das tábuas de mortalidade dos 2 planos, fazer os cálculos atuariais prevendo esse tipo de comportamento do mercado para garantir mais solidez para o plano 1, porque é um plano que basicamente está quase todo mundo aposentado, foi citada uma folha de pagamento de mais de 1 bilhão por mês, precisamos garantir os recursos. E a Previ tem feito isso. A política de caixa mínimo necessário para garantir o pagamento de todas as aposentadorias, tanto para os aposentados quanto pensionistas, e também garantir a longevidade do plano. E no caso do Previ Futuro, precisa fazer essa política prevendo um mercado que pode demorar para recuperar. Mas a gente tem visto aí, nós que estamos na gestão, fazendo todos os acompanhamentos necessários para que a tomada de decisão não seja feita no arrobo, seja feita uma tomada de decisão com tranquilidade, com parcimônia, para dar segurança para os associados e a segurança para Previ, para o Caixa e para os seus investimentos. Tempo. Ok? Muito bem. Agora, a mesma pergunta ao candidato Ítalo Lazarotto. Por favor, Ítalo, valendo. Muito obrigado. Prezados, a situação é a seguinte, eu discordo um pouco do colega Wagner. A Previ não tem investimentos diversificados. Nós temos, principalmente no plano 1, uma altíssima concentração em renda variável para um plano fechado, que, diga-se de passagem, assim, já está quase todos os colegas aí gozando de benefício, com pagamentos, como ele bem disse, aqui na ordem de 1 bilhão por mês. Isso é muito importante para a Previ, que ela tenha liquidez. E o que é que está acontecendo com o mercado? Nós estamos experimentando, face à pandemia, um novo modelo de trabalho que é o home office. E não é só no Banco do Brasil. O mundo inteiro está partindo para o home office. No Brasil, várias empresas já anunciaram que não retornam mais aos escritórios. Isso vai fazer com que o valor dos imóveis e a locação de imóveis corporativos despenquem, né? Sofram graves prejuízos.
Shopping center, a mesma coisa. O e-commerce está crescendo assustadoramente, mas os shoppings estão tendo problemas e a gente não sabe quando que esses problemas vão se solucionar. Não bastasse isso, tem uma situação que nós não vivemos uma crise econômica, nós vivemos uma crise sanitária, que junto dela traz uma crise econômica e financeira. Não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro. Então, assim, a empresa que nós mais temos participação no Plano 1, que é a Vale, ela produz basicamente o que, gente? É commodity, né? A demanda por commodities no mundo inteiro vai diminuir. A demanda por óleo e gás vai diminuir. Recentemente nós vimos o que aconteceu com o preço do barril de petróleo. Então a situação ela é crítica, né? E isso vai estabelecer um novo normal que nós não sabemos ainda como será. Portanto, assim, a Previ precisa ficar muito atenta e não perder mais as oportunidades como perdemos no passado recente. Desde 2018 nós já falávamos da necessidade desse desinvestimento do Plano 1, para que ele tivesse mais segurança e liquidez e corresse menos risco no mercado de capitais. Então, assim, isso infelizmente não foi feito, tá? Fora isso, nós precisamos também dentro da diretoria de seguridade, uma diretoria que é enorme. Precisamos trazer mais eficiência operacional, colocar processos mais modernos, tirar sombreamentos de processos para que a gente consiga fazer outras atividades, como atendimento ao associado mais humanizado, sem necessidade de crescimento do quadro de técnicos. Que nós temos técnicos qualificados, mas o quadro está sempre aumentando. E aí a gente vai na contramão do que o mercado está fazendo. A gente precisa ganhar eficiência operacional para reduzir despesas administrativas, reduzir taxa de carregamento que onera demais os planos. Trazer novos planos para dentro da Previ, Economos, FUSESC, o que for necessário, criação de novos produtos para que a gente consiga melhorar as receitas e diminuir as despesas. É isso que nós precisamos fazer, pessoal. Obrigado. Ok, muito bem, obrigado aos candidatos. Finalizamos deste modo o segundo bloco do Previ Entrevista. Vamos agora ao terceiro bloco com perguntas sorteadas dentre as que foram enviadas pelos associados por e-mail. Nesse bloco, eu vou informar também o nome da cidade e do participante que enviou a pergunta. Eventualmente, quando se tratar de uma questão enviada por mais de um participante, às vezes perguntas muito semelhantes, eu vou ler aqui o nome de todos que enviaram sobre aquele assunto. Repetiremos a dinâmica do bloco anterior e sortearemos o número da chapa que iniciará respondendo e, a partir daí, a ordem será alternada. Serão duas perguntas diferentes para candidato, definidas também por sorteios. Retirarei as perguntas da urna. Então, vamos ver primeiro quem inicia respondendo neste bloco. Chapa 1, candidato Wagner, começa respondendo, ok? Ok. Muito bem, é uma pergunta sobre impactos de eventual privatização do Banco do Brasil e, enfim, ela foi enviada pelo Márcio da Silva Neiva, de Paracatu, em Minas Gerais, pelo Eli Guilherme Pereira, em Brasília, e pelo Márcio Viesnik Ribas, de Maringá, no Paraná. A pergunta é: o tema privatização do BB vem à tona em diversos governos, e neste não está sendo diferente, o que teria causado a surpresa de muitos em manifestações da ANABB. Admitindo a hipótese de tal ocorrer, gostaria da sua posição, esclarecendo a visão de cada um dos reais impactos dessa medida, principalmente quanto à solidez da Previ, bem como manter a continuidade dos benefícios aos aposentados. Candidato Wagner, pode iniciar a resposta quando pronto, ok? Vamos lá. Primeiramente, eu agradeço a pergunta, eu acho que é um tema extremamente relevante para nós nesse momento. Nossa chapa, ela tem uma história contra a privatização do Banco do Brasil. Todas as pessoas que estão na nossa chapa, além do seu trabalho de gestão e crescer na carreira dentro do banco, também tiveram em entidades que lutaram contra a privatização do banco e contra qualquer tipo de interferência do mercado privado dentro do Banco do Brasil. Nós defendemos o Banco do Brasil. Agora, os impactos na Previ, nós sabemos disso. Nós tivemos vários casos de bancos privatizados e que, onde o patrocinador, além da ameaça de retirada de patrocínio, fez interferência mudando os regulamentos. Nós estamos passando por uma situação agora onde o Santander está querendo mudar
o regulamento do plano dos aposentados do Banespa, que era um banco público. E, neste momento, as pessoas já estão aposentadas, estão sendo ameaçados os seus direitos. Então, nossa chapa, nós defendemos o Banco do Brasil como empresa pública e contra a interferência na Previ. Porque a diretoria de seguridade, que cuida dos regulamentos, tem que estar atenta à mudança de regulamento, à mudança de estatuto. Hoje, mudar o regulamento, tirando o direito dos associados, basta mais um voto no conselho ou na diretoria. E nossa chapa, nós temos um lado muito claro. Nós somos Banco do Brasil, trabalhamos Banco do Brasil, trabalhamos no banco, mas sempre estivemos do lado dos associados. Então, no embate entre Banco do Brasil, patrocinador, e defesa dos associados, nós não temos dúvida de qual lado nós vamos ficar, que é exatamente do lado dos associados. Nós queremos proteger a Previ, porque interferências externas do mercado privado é justamente o que muitos querem nos fundos de pensão, usar os recursos do fundo de pensão justamente para alavancar fundos e desproteger os associados. Nós não somos desse mercado privado que o Rubem Novaes fala o tempo todo de privatizar. Nós somos pelo Banco do Brasil público, contra a privatização e em defesa da Previ Forte, com a gestão paritária, com os associados fazendo parte da gestão. Ok, muito bem. Sortearei agora a próxima pergunta, que irá para o candidato Ítalo. Ah, essa não é os dois? Não. Os dois eram no bloco anterior. Muito bem. A pergunta foi feita também por vários associados. O Olímpio do Carmo Fernandes Júnior, de Belo Horizonte. O José Olavo de Carvalho Marinho, do Rio de Janeiro. A Isa Musa, de Belo Horizonte também. Sobre teto de benefícios. Qual a sua proposta em relação à implantação do teto para salário de participação, que, segundo a Resolução 25, de 6/12/2018, deve ser não superior à maior remuneração de cargo não estatutário da empresa patrocinadora e quando pretende implantá-lo? Muito bem. Esse é um tema recorrente que sempre vem à tona em todas as eleições, mas que nunca é resolvido. Até onde eu soube, né, porque essas informações acabam não chegando de forma mais clara para o associado, o teto de benefício que foi aprovado é pelo salário, é o NRF especial, se não me engano, que é o salário de diretor. O diretor ele já é estatutário. Tem uma dicotomia aí, porque ao mesmo tempo que ele é funcionário, é o limite para funcionário de carreira dentro do banco, mas ele é estatutário. Então, assim, é uma situação que já foi aprovada pela atual governança da Previ, e até onde eu tenho conhecimento, já está isso, inclusive, no SEST. Tá certo? Essa é uma discussão que deve ser retomada, tá? Para que a gente coloque, assim, porque isso, na visão do associado, é muito ruim, porque não está sendo obedecido à regulação como deveria. Agora, um problema que é mais sério ainda do que o teto, gente, e esse, assim, ninguém toca no assunto. O diretor do Banco do Brasil, ele faz carreira degrau a degrau e vem contribuindo ao longo de toda a sua carreira para se aposentar como diretor. Um outro problema que eu vejo com muito mais gravidade é quando um colega não contribui como diretor, é eleito dentro da Previ, CACI, FENAB, ANAB, e tem, né, com 4 anos de mandato apenas, ele tem uma aposentadoria de diretor. Isso é extremamente grave, assim, só um plano rico como o da Previ que consegue suportar um problema como esse. Tá? Não existe paralelo. A própria INSS faz a projeção da aposentadoria dos colegas com base em 20 anos. E no plano 1 da Previ é só com base em 3 anos. Isso proporcionou com que inúmeros colegas que não tinham salários elevados antes de entrar para os quadros de diretoria dessas entidades se aposentassem com o salário de diretor. Tempo. Então, assim, essa é uma grande preocupação que precisa ser revista, tá ok? Para que não tenha mais esse tipo de dano, principalmente para o plano 1. Para o plano 2, esse problema não existe. Para vocês terem uma ideia, eu sou do Previ Futuro e se eu ficar aqui 4 anos do meu mandato como diretor, eu vou aposentar com um salário, no máximo, de 25% do meu salário da ativa, como diretor. Por quê? Porque o nosso plano sofreu deficiências ao longo de toda a sua existência, que já tem 22 anos, mas ainda tem gente que fala que é um plano jovem.
Não existe plano jovem para contribuição variável. A nossa aposentadoria é com base na poupança que a gente tiver. Então, cada contribuição, cada rentabilidade que se conseguir, vai ser importante para determinar o valor do benefício. Chamo todos os associados do Previ Futuro para pensar e refletir sobre isso. Precisamos tomar uma providência urgente. Muito bem, candidato. Vamos à próxima pergunta. Candidato Wagner, no princípio de alternância. Foi feita pelo Olímpio do Carmo Júnior, de Belo Horizonte. Remuneração variável para dirigentes. Qual a sua opinião sobre o pagamento de bônus para dirigentes, mesmo em caso de déficit nos resultados? Você acha justo um diretor receber bônus com resultado negativo, existindo possibilidade de aumento das contribuições dos participantes? Aqui cabe um esclarecimento. Como não há bônus para os dirigentes, eu acredito que o associado esteja se referindo à remuneração variável dos dirigentes. Eu peço que considerem remuneração variável, Candidato. Vamos lá. Primeiro, é o seguinte, a remuneração na Previ, e nós defendemos isso, ela tem que ser compatível com a remuneração do banco, por 2 motivos. Um é que não dá para quem trabalhar na Previ ficar ganhando mais do que quem ganha no banco, mas também não pode ganhar menos, porque senão não atrai os melhores quadros. Nós estamos o tempo todo aqui falando sobre gestão, sobre carreira no banco. Como é que a gente vai pegar pessoas que tiveram carreiras no banco, da parte do quadro técnico, para atrair para vir para a Previ se não tiver uma remuneração compatível? E no banco tem pagamento de PLR. Bônus, como foi falado, não tem mais esse pagamento de bônus aqui na Previ. Tem uma PLR, paga, dentro do regramento, é feito um ATB, tem metas a serem cumpridas, e a remuneração variável da diretoria é até menor do que a remuneração variável do banco. Então, nós entendemos que o processo de gestão ele não pode ser só considerado déficit ou superávit. Houve propostas aqui que falavam que era apenas isso. E aí, quem cumpria tirava um déficit de 10 bilhões, não ganhava PLR, e quem apenas fazia um superávit de 100 mil poderia ganhar PLR. Então, nós entendemos que este tipo de regramento não pode ser considerado só isso. Nós temos vários indicadores. Nós que definimos sobre isso no Conselho, a gente tem que analisar os indicadores de acionamento, os indicadores feitos de cada ATB, de cada área, tem que cumprir as metas, inclusive sobre caixa mínimo, sobre gestão dos recursos, sobre despesa administrativa, e a Previ tem feito isso. Então, nós analisamos a régua do ATB aqui dentro da Previ para poder fazer o pagamento de remuneração variável, inclusive de acordo do banco. É PLR, não é bônus, e nós entendemos que todos os funcionários da Previ têm uma carreira compatível com a do banco e a remuneração dessa forma deve ser. Então, assim, nós entendemos que a remuneração do banco ela tem que ser olhada, mas da Previ tem que ser simplesmente espelhada. Não pode ser maior do que a do banco e nem menor para não ficar falta de interesse do funcionário do banco de querer seguir a carreira e fazer a gestão aqui na Previ, que é o que a gente defende. Muito bem, candidato. Próxima pergunta ao candidato Ítalo Lazarotto. A pergunta vem do associado José Carlos Daltoso, de Martinópolis, o Sidney Antônio Cavalco, de Cascavel, no Paraná, Martinópolis, São Paulo, Cascavel, no Paraná, também perguntou sobre esse tema. Majoração judicial de benefícios. Qual a sua posição e o que pretende fazer em relação às determinações da Justiça para Previ pagar valores extras de aposentadoria referentes a horas extras, insalubridade e outros casos que os aposentados ganham em demandas judiciais com significativos impactos para o plano e todos os associados? Obrigado. Pode seguir, Ítalo. Esse é um problema sério, assim, tem 2 lados, Tem o lado que é atingido o plano de benefícios, que acaba sendo impactado por uma contribuição que não existiu, e o lado do colega também, que entrou na justiça, viu reconhecido um direito e que acaba não sendo reconhecido, digamos assim, pela Previ. A gente precisa, sim, encontrar um caminho para solucionar essa questão, certo?
o impacto no plano, assim, ele acaba tendo que existir, só que aí a própria Previ tem que negociar com o banco para que a hora que for feito qualquer tipo de situação, de acerto nessa situação, que seja feita o aporte também para o colega e ele também contribuir. Não é justo aqui que o colega simplesmente ganhe na justiça, pegue a parte do dinheiro dele e leve embora e não tenha contribuição para o plano. Isso aqui, infelizmente, pessoal, não pode acontecer porque aí prejudica outros colegas. E isso cria um modelo que não é saudável nem para a própria pessoa. Lembrando que a Previ é uma casa que precisa existir por muitos e muitos anos, tá certo? Porque muitos colegas ainda vão se aposentar e deles virão seus dependentes que dependem do plano. Nós não podemos, dentro dessa casa, pensar de forma isolada. Nós temos que sempre pensar de forma coletiva. Mas eu entendo que sim, dá para a gente encontrar um caminho para uma solução em que atenda as duas partes. Só precisa que a gente tenha disposição para pegar todos esses casos, sentar e avaliar, tá ok? Mas é importante ter isso em mente. Nós não podemos também pensar de forma isolada e prejudicando a nossa caixa. Todas as situações que venham a prejudicar a Previ, nós precisamos ficar muito, mas muito atentos mesmo. Porque os momentos que nós vamos passar daqui para frente, pessoal, são muito difíceis. São muito difíceis. Só para vocês terem uma ideia, eu acompanho semanalmente todas as alterações, as previsões de projeção da economia do Banco Central. Há um mês apenas atrás, era na faixa de 3% de redução do PIB. Esse número agora já está em 6,5%. Então, assim, nós precisamos ver quais os impactos. A hora que os impactos nos aluguéis chegarem, a desvalorização dos imóveis, dos shoppings, tudo isso vai impactar o plano. Não bastasse isso, tem mais um problema, gente. Nós estamos com a Selic a 2,25% e o atuarial da Previ a 4,70%, 4,75%. Imagine como que vai ser quando a gente precisar fazer um ajuste no índice atuarial da Previ, que para cada 0,25%, segundo o nosso presidente da Previ, consome 5 bilhões de patrimônios do Plano 1. Então, assim, pode ser algo desastroso. Então, nós temos que pensar de forma coletiva para que todos consigam ter o seu benefício garantido pela Previ. Obrigado. Muito bem, candidato Ítalo, obrigado. Concluímos, assim, o terceiro bloco de nosso programa. No quarto bloco, os candidatos deverão responder as perguntas formuladas pelas chapas. O candidato da chapa 1 responderá 2 perguntas formuladas pela chapa 2 e o candidato da chapa 2, 2 perguntas formuladas pela chapa 1. A dinâmica é a mesma, sorteio o número da chapa que inicia, e, em seguida, farei uma das perguntas. Nesse bloco serão permitidas réplicas e tréplicas, sendo que as réplicas podem ter 2 minutos e as tréplicas até 1 minuto, sem extensão de tempo. Muito bem, vou sortear aqui quem inicia a responder e, a partir daí, a dinâmica de alternância. Iniciamos com o candidato da chapa 2, ok? Muito bem, então farei a pergunta da chapa 1 para a chapa 2. Certo? A pergunta é: a sua chapa diz que vai emprestar sua experiência de mercado à Previ. O mercado vive de lucrar com recursos dos fundos de pensão, leva parte da rentabilidade e expõe os recursos a riscos maiores. É esse modelo prejudicial ao patrimônio dos associados que você defende? Por favor, candidato. Obrigado pela pergunta. Associado, isso é um grande engodo que está sendo colocado para todos vocês. Quando foi colocado que isso vai trazer a experiência do mercado, tem um único motivo. Como eu disse para vocês no princípio, eu fui menor do banco, tomei posse no dia 25 de fevereiro de 1980. Eu saí do Banco do Brasil em 1983 e fui para o mercado privado. Trabalhei no Bradesco, trabalhei em várias empresas de sucesso que me deram grande experiência. E voltei para o Banco do Brasil em 1998 e consegui fazer uma bela carreira. Nos últimos, somente na área de controles internos do banco, eu estou há 16 anos no 10º cargo, ocupando o 10º cargo em 5 estados diferentes, em 7 cidades diferentes, sempre gerenciando equipes enormes. Então, assim, foi a única situação que justifica essa proposta que foi colocada aí, é justamente porque eu atuei 15 anos no mercado privado.
E está sendo utilizado isso para enganar o associado, dizendo coisas que não são verdadeiras. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos os outros colegas da minha chapa, à exceção de minha pessoa, trabalham só no Banco do Brasil. Apenas eu, que já tenho de trabalho, talvez a idade do meu colega Wagner, é que trabalhei durante 15 anos no mercado privado. Essa é a única verdade. E lembrando uma coisa aqui, pessoal, eu sou agente de compliance do Banco do Brasil há 16 anos, com uma carreira reconhecida e sou respeitado dentro da empresa. Eu não minto para o associado. Não está no nosso DNA mentir para ganhar a eleição. Então, assim, eu concordo que a pergunta pode gerar alguma estranheza por parte da Chapa 1, mas o único motivo de estar lá a palavrinha mercado é porque eu trabalhei 15 anos no mercado privado antes de entrar a segunda vez no Banco do Brasil e voltar para a minha carreira. Então, assim, reflitam. A gente precisa mudar a Previ e parar com essa situação em que chegam informações distorcidas para o associado. Isso é desleal. É desleal, gente. Nós somos todos da mesma família. Isso aqui não é partido político, não é sindicato, não é Estado, não é governo. A Previ é nossa, do associado apenas. Então a gente não pode ficar trabalhando com informações falsas para o associado. Isso é inadmissível. Quem tem histórico dentro do Brasil sabe que não é assim que nós aprendemos a trabalhar. E a gente tem que fazer liderança pelo exemplo, como nós fazemos dentro do Banco do Brasil. Só assim a gente vai conseguir dias melhores e atravessar os grandes desafios que estão por vir. Muito obrigado. Muito bem, agora o candidato Wagner, que fez a pergunta, tem o direito à réplica. Vamos lá. Primeiro, concordo inteiramente que nós não podemos enganar o associado. E a pergunta foi feita, não foi com base na experiência do candidato Ítalo, foi com base na chapa. A chapa 2 soltou uma propaganda onde que tem 3 pessoas e fala assim, 30 anos de experiência no BB e do mercado. Então, a chapa é que falou que vai trazer experiência de mercado. E aí, nós temos que entender o seguinte, o Banco do Brasil é mercado também, mas não é o mercado privado. Não é o mercado privado que quer pegar o dinheiro dos fundos de pensão apenas para alavancar fundos. Não é o mercado privado que vai fazer paridade de gestão em fundo de pensão. Nós sabemos disso. Nós defendemos uma Previ feita pelos associados. E a nossa experiência dentro do Banco do Brasil e dentro da Previ é para garantir que a Previ não tem interferência desse mercado. Nós vimos aí, a Previ passou por várias CPIs, passou por investigação, e boa parte dessas investigações tem lá relatório, inclusive o relatório da CPI dos fundos de pensão elogia a gestão da Previ. Então, nós defendemos a gestão da Previ, nós defendemos os funcionários do Banco do Brasil. E quando a gente vê uma propaganda falando do mercado privado, nós falamos, mas o que quer fazer? Quer reduzir o quadro da Previ? Quer contratar terceiro? Quer fazer a influência desse mercado que quer privatizar? Então, nós sabemos, o presidente do Banco do Brasil é do mercado privado. Ele está lá amando do mercado privado, por isso que ele fala em vender o banco o tempo inteiro. E nós não concordamos com isso. Este mercado privado não nos interessa. Interessa é uma gestão da Previ feita pelos associados, com experiência dentro do banco, com experiência nas entidades representativas Esgotado. E experiência na defesa do associado. Muito bem, lembrando que na réplica o tempo não é prorrogável, ok? Agora, para a tréplica, o candidato Ítalo tem 1 minuto improrrogável também, candidato. Concordo plenamente que o banco não deve ser privatizado e que a gente, assim, somos um mercado um pouco diferente, mas nós trabalhamos assim, nós temos espírito público, né, mas somos um banco de mercado também. Mas eu queria reiterar aqui, gente, quando nós colocamos essa frase dentro da nossa proposta, era porque, assim, eu trabalhei numa das maiores instituições financeiras privadas desse país, tive muita experiência positiva lá dentro. Trabalhei também dentro de uma das maiores cooperativas que, inclusive, são administradas até hoje por ex-funcionários do Banco do Brasil da geração anterior. Isso tudo me trouxe muita experiência. E é isso que eu quero colocar, que eu trouxe para a chapa, que eu também tenho uma participação lá fora. Então vejam que não tem nada a ver com o que a Chapa 1 quis colocar, de que vai trazer o mercado para dentro do banco. Não é nada disso, pessoal. O que a gente está tratando aqui é de experiência.
experiência em gestão. Experiência em gestão a gente adquire passando por várias experiências em várias instituições. É assim que acontece. Obrigado. Muito bem. Agora iremos, então, inverter a pergunta da chapa 2 para a chapa 1. A primeira pergunta, então, da chapa 2 para a chapa 1 é: nós, gestores do Banco do Brasil, permanecemos em média por 3 anos em cada unidade e dependência. Entendemos que a permanência em uma mesma diretoria por período superior a um mandato é extremamente prejudicial à gestão voltada para resultados. A chapa 2 mais União é totalmente contra a reeleição. O movimento sindical está há pelo menos 16 anos na diretoria de Seguridade. O senhor Wagner Nascimento já acumula 12 anos nos conselhos da Previ e vários outros candidatos da chapa 1 concorrem à reeleição. Gostaria de ouvir do senhor Wagner como se posiciona em relação a esta questão. Candidato, por favor. Vamos lá. Primeiro, o seguinte, quando a gente fala que a gente é uma continuidade de gestão e nossa chapa tem pessoas que estão na gestão e pessoas de renovação, nós defendemos a renovação, mas a renovação com segurança para o associado, a renovação com continuidade de gestão. Porque a partir dessa proposta, que já a pergunta que a chapa 2 faz, ela está colocando em risco algumas coisas. Se a gente olhar a gestão da Previ, o ex-presidente Gueitiro ficou mais de um mandato, o diretor de participações, ex-diretor de participação ficou mais de um mandato, o diretor de investimentos ficou mais de um mandato. Então, nós estamos falando de uma questão que não é para permanecer as pessoas no cargo, é para dar uma continuidade de gestão. E aí falar 16 anos na diretoria de Seguridade, não. O estatuto da Previ, ele não deixa ficar 16 anos a mesma pessoa. Há uma renovação e o próprio estatuto fala, ele permite uma reeleição. E aí vale para os indicados e vale para os eleitos. O que nós defendemos é ter uma renovação constante, mas também ter uma garantia de continuidade de gestão. A Previ é assim. Inclusive, esse casamento de entidades, de associados e a gestão paritária com o patrocinador é feito assim desde que a gente conseguiu a paridade de gestão, do lado do patrocinador e também do lado dos associados. A gente chegar a impor isso, aí então quer dizer que para o associado não vale reeleição, mas para o indicado do patrocinador vale? Não, nós defendemos igualdade de condições para os dois lados. Nós não queremos pender para o lado do patrocinador, como é esse caso agora. Então, critica os eleitos, mas não critica a renovação de mandato dos indicados? Nós não. Nós entendemos que a gestão tem que ser igual. Muito bem. O candidato ídolo tem direito à réplica em 2 minutos. Valendo. Bom, eu aqui não estou representando o Banco do Brasil, eu estou representando o associado. Então, eu trago aqui qual é a perspectiva do associado. Por isso que a chapa 2 mais União afirma categoricamente que nós não vamos nos colocar para a reeleição e, mais ainda, nós não vamos também assumir nenhum tipo de conselho em empresas participadas. Isso aí nós entendemos que, quando eleito, nós devemos nos dedicar exclusivamente aos trabalhos de dentro da diretoria, de dentro da Previ ou do conselho. Isso é extremamente importante. Agora, para quem tem experiência em gestão, gente, fica muito claro saber que a permanência de uma mesma pessoa 8 anos, depois uma outra pessoa mais 8 anos, sempre com o mesmo pensamento, não traz evolução para os processos. Tanto é que o depoimento que nós temos, as informações aqui de dentro da Previ, é justamente que a diretoria de Seguridade é uma diretoria monstruosa, com processos manuais, com atraso tecnológico, com sombreamento de trabalho. Né? Então, isso precisa mudar, senão a gente não vai conseguir atingir, né, os desafios que a gente tem daqui para frente. Então, é claro que é salutar a mudança, sim. Nós temos inúmeros colegas aposentados e da ativa que podem nos substituir. Eu até posso, ao final do meu mandato, indicar uma pessoa, apoiar uma determinada pessoa, porque nós temos centenas de colegas preparados para assumir esses desafios, que fizeram carreiras brilhantes dentro do Banco do Brasil. Então, assim, não concordamos com reeleição, tá certo? Não concordamos com assento em conselhos, nós temos que nos dedicar ao trabalho aqui.
e, terminado o mandato, abrir espaço para que outro venha e traga um outro olhar para dentro daquele trabalho, para que esteja sempre modernizando, buscando eficiência operacional, e é isso que vai trazer a perenidade e a sustentabilidade da Previ. Muito obrigado. Muito bem, candidato Ítalo. Agora o direito à tréplica ao candidato Wagner em 1 minuto. Pessoal, bem rápido. Eu acho que, quando fala assim, temos informações, diretoria monstruosa, a Previ está passando por um processo de reformulação de todos os seus sistemas, envolve todas as diretorias. Então, toda vez que você vai fazer uma mudança dessa na Previ, ela envolve todas as áreas. Aqui não tem diretoria menos dimensionada e mais dimensionada. Cada diretoria, ela é do tamanho necessário. E a diretoria de seguridade é a diretoria que lida com a atividade fim da Previ, que é pagar benefício. Cálculo atuarial, recebimento de benefício, aposentadoria, né? O regulamento dos planos é feito nessa diretoria, a carteira imobiliária, o empréstimo simples. Então, são várias áreas que envolvem a gestão. Por isso que tem, assim como a diretoria de administração é grande, a diretoria de investimento também. Então, assim, as diretorias da Previ são dimensionadas do tamanho necessário. E nós defendemos um melhor atendimento do associado. É isso que nós defendemos. Esgotado o tempo. Muito bem. Vamos, então, agora à próxima rodada de perguntas. Agora é uma pergunta da chapa 1 para a chapa 2, né? A pergunta é: muitas experiências de terceirização nos fundos de pensão são ruins. Quando acontecem, o prejuízo fica com os associados. Como você explica essa ideia de entregar ao mercado o dinheiro dos associados quando o BB e a Previ têm os melhores profissionais para lidar com a gestão das finanças e dos ativos da Previ? Candidato Ítalo. Essa é uma pergunta interessante, assim, mas seria mais adequada para quem está dentro da Previ, porque eu sou contra a terceirização. Eu acho que nós temos equipes capacitadas dentro da Previ suficiente para fazer muitos trabalhos, inclusive para que não necessite terceirizar a gestão de certos investimentos, como parece que vem sendo feito. Isso é muito importante. Vamos refletir sobre isso, associado. Né? Se a gente obter ganho de eficiência dentro da Previ, a gente pode trazer processos que estão sendo onerosos para a Previ, que está pagando para outras empresas fazer, trazemos aqui para dentro da entidade. Tá certo? Isso também, só que assim, pegando um gancho aqui nessa situação da remuneração, a gente tem que deixar claro o seguinte: temos o trabalho aqui dentro para fazer e temos que ser remunerados pelo trabalho que aqui é feito, inclusive a nossa renda variável. Quando nós deixamos, por exemplo, o Banco do Brasil para vir para a Previ, nós estamos enfrentando um novo desafio. E aqui a gente tem que trabalhar arduamente para que tenha resultado. Não é só financeiro. Não é só financeiro, gente, porque o resultado financeiro às vezes depende do mercado, depende da bolsa, mas não. É resultado, por exemplo, de trazer eficiência operacional, de modernização dos processos. Isso tudo vai contribuir fortemente para que a gente não necessite de terceirizar nada para ninguém. Tá, ok? Hoje a Previ tem muitas atividades, que inclusive falou-se aqui de empréstimo imobiliário, é terceirizado boa parte da operacionalização dele também. Então, nós poderíamos assim ganhar eficiência para que não precisássemos gastar recursos onerando os planos, tá certo? Para pagar as despesas geradas por essas terceirizações. Se a gente fizer isso direitinho, gente, aí a gente consegue baixar a taxa de carregamento, que está pesando em cima dos planos. Isso é extremamente importante. Vamos refletir sobre isso agora. Mudança. Tempo. Muito bem. O candidato Wagner tem direito à réplica em 2 minutos. Vamos lá. Quando a gente fala de terceirização, é porque muito se comenta, né, entre as propagandas da chapa, e quando se fala de redução de custo, as pessoas aqui são muito caras, a Previ tem um custo administrativo, vem de cara os projetos antigos que rodaram aqui dentro da Previ, que era de cortar gente, de terceirizar recursos. A Previ não tem gestão terceirizada de recursos. Ela paga custódia para alguns fundos, como a DTVM, por exemplo, mas é o mínimo do mínimo do mínimo, não é gestão terceirizada. Acho que precisamos conhecer mais o que acontece dentro da gestão da Previ. Então, nós defendemos que seja feita pelos associados e pela Previ. Então, a internalização dos recursos, a internalização da gestão dos recursos, ela precisa ser feita dentro da Previ.
Nós somos contra a terceirização, nós somos contra cortar os quadros da Previ para contratar gente de mercado mais barato ou muito mais caro, como é os casos dos altos executivos. A gente tem que tomar cuidado, por isso que nós defendemos equiparar os salários do banco com a Previ. Então, para isso, é necessário, de fato, a gente dimensionar as despesas administrativas. A Previ ficava em 2 andares desse prédio, agora está com 1,25 e já alugou a outra parte. Isso é redução de despesa administrativa. Comprar uma usina fotovoltaica para energia é importante para reduzir custo administrativo. E nós também defendemos a redução da taxa de carregamento, porque através da redução de despesas administrativas, como tem sido feita, fazendo a reserva das vagas, né, não preenchendo as vagas desnecessárias, nós estamos fazendo, sim, a gestão da Previ, economizando o recurso do associado, mas garantindo a eficiência e o atendimento do associado. É isso que nós precisamos para tornar a Previ eficiente, para melhorar as aposentadorias dos nossos associados. Muito bem, conforme previsto, o candidato Ítalo tem direito à tréplica em 1 minuto. Associado, a Chapa 2 mais União nunca falou em terceirizar processo, nunca falou em reduzir quadro da Previ, ela simplesmente fala em ganho de eficiência operacional. Nós precisamos ter esse ganho de eficiência operacional justamente para não ter as despesas com as terceirizações que ainda acontecem dentro da casa. Essas informações são públicas, tá certo? Isso precisa mudar, tá? Nós precisamos impor aqui um sistema semelhante ao do banco, né? Lá é cliente-centrismo, aqui é associado-centrismo. A Previ tem que ser voltada totalmente para o associado. E isso demanda uma equipe de atendimento altamente especializada e numerosa para fazer um trabalho de gestão excelente com o associado. E eu pretendo otimizar, ganhar eficiência para que eu consiga, sem mexer no quadro de pessoal, montar uma equipe de atendimento nova que vá atender as necessidades e os anseios dos associados. Esse é o nosso projeto da Chapa 2 mais União. Agora, dando continuidade, temos a segunda pergunta da Chapa 2 para a Chapa 1. A pergunta é: consultando o site da Previ, verificamos que todos os atuais diretores eleitos estão com assento em conselhos de mega empresas, como Vale, Embraer, entre outras. A Chapa 2 mais União é totalmente contra essa prática e nenhum de seus membros assumirá assento em conselhos da espécie. Entendemos que entre os colegas associados da Previ existem centenas de gestores competentes e experientes com currículo adequado para tais desafios. Gostaria de ouvir do senhor Wagner como se posiciona em relação a esta questão. Candidato, por favor. Vamos lá. Isso é extremamente importante para a gente esclarecer. E a consulta, mostrando que tem diretores em empresas estratégicas, mostra que a Previ é preocupada com os investimentos dela. Imagina se não fossem os diretores da Previ dentro da Vale para fazer a reformulação acionária e hoje a gente poder ter as ações liberadas, as ações com liquidez. Uma ação, inclusive, que está valendo hoje mais do que valia antes da pandemia, ou seja, mostra os investimentos sólidos da Previ. Imagina se não fossem os diretores da Previ na Neoenergia para fazer o acordo com a Iberdrola. Então, assim, a Previ tem que ter uma gestão, além de eficiente, tem que ter uma gestão cuidadosa, uma gestão séria, né? Essa questão de ter assento em conselho fica parecendo um debate que é muito fisiológico, mas não é o debate de gestão. A Previ tem uma diretoria de participações que cuida dessas empresas e coloca pessoas da sua diretoria em pontos estratégicos para discutir grandes acordos. Nós não queremos colocar de fora, e aí entra essa questão, falando, vamos tirar os diretores. O Banco do Brasil está querendo tirar todos os associados de conselho, inclusive as pessoas que o banco indica, dos conselhos dele. Nós não queremos isso na Previ. Nós queremos que o olhar do dono, este olhar do dono, seja o que está trazendo eficiência na Previ. Então, nós entendemos que tem uma diretoria que cuida disso, tem uma diretoria que cria essa política, é debatida nos conselhos, é debatida na diretoria colegiada, e, lógico, isso é estratégia da Previ. Discutir aqui que essa é uma estratégia vencedora, uma estratégia que cuida do recurso do associado. Nós vamos discutir isso agora? Nós queremos que a Previ cuide do patrimônio dos associados. Muito bem.
O candidato Ítalo tem o direito à réplica. Não é isso que pensa o grupo da Chapa 2. Não é isso que pensa também o associado. Não entendemos que seja dessa forma, entendemos até com uma certa cautela essas ocorrências, porque pode gerar, inclusive, conflito de interesse. Isso não é adequado. Quando for necessária a permanência de alguém da diretoria executiva dentro de um conselho, que a Previ estabeleça, então, que para esse conselho haverá um membro da própria diretoria executiva. Mas, via de regra, isso não é necessário. Então, nós estamos desmerecendo os demais conselheiros que não são da diretoria executiva? Para que servem os outros conselheiros, então? Acho que a gente precisa mudar um pouco essa visão. O que passa para o associado, que é puramente interesses pessoais e financeiros, porque acumulam-se salários altíssimos, somando salário de diretor e vários conselhos. Isso não é adequado, pode até ser legal, mas não é moral, tá certo? E é assim que eu sou representante do associado, e é assim que o associado enxerga. Isso está pegando muito ruim, muito mal. Não bastasse, tem também a questão do conflito de interesse, gente. Como é que eu posso estar no conselho um dia e no outro dia estar numa mesa negociando a compra ou a venda de papéis? Então, assim, isso é um problema sério que eu entendo que precisa ser revisado e que a Previ estabeleça onde ela realmente tem que ter conselho. Porque nós vimos, por exemplo, o senhor Marcel Barros, que ficou 8 anos no conselho da Vale e está saindo agora da diretoria e está pegando mais novamente o conselho da Vale. Não sei qual a diferença que faz, ele já não vai mais fazer parte da diretoria executiva. Qual é a estratégia? Né? Então, assim, entendemos que tem outras pessoas com muito mais preparo e experiência para conduzir esses conselhos. É só olhar o currículo do pessoal que é conselheiro da Vale que vocês vão ver a grande diferença. Isso é importante, associado. Obrigado. Muito bem. Conforme previsto, o candidato Wagner tem direito à tréplica em 1 minuto. Bom, pessoal, aí a gente vai estar entrando, de fato, numa questão de estratégia da Previ, uma estratégia de gestão dos seus ativos. Colocar pessoas da diretoria em pontos estratégicos, em empresas estratégicas, onde a Previ tem muito interesse que aquela empresa ande bem, que as negociações envolvendo composição acionária, ela não traga prejuízo para a Previ, é uma estratégia que o mundo inteiro, as grandes corporações fazem isso, colocam pessoas estratégicas lá, e aí a gente está falando da diretoria, passam por processos seletivos iguais. A Previ tem uma consultoria, tem uma diretoria que cuida desse processo seletivo de conselheiro, é aberto. Agora, isso aí nós estamos falando de estratégia. Então, assim, a Previ tem a estratégia para defender os associados e nós defendemos essa estratégia de colocar pessoas chaves na diretoria, nos conselhos, para defender o associado. Essa é uma questão... Esgotado. Respondidas as perguntas, então, encerramos este bloco do programa. Chegamos à última parte do nosso programa. O 5º bloco é dedicado às considerações finais dos candidatos. Cada candidato terá 2 minutos para deixar a sua mensagem final aos participantes que votarão nas eleições Previ. Assim como nos blocos anteriores, eu vou sortear quem inicia a fala. Quem inicia é o candidato Wagner Nascimento. Candidato, 2 minutos, suas considerações. Associadas, associados da Previ, do Plano 1, do Previ Futuro, né, os integrantes da CAPEC, né, vários colegas não são associados do plano, mas tem CAPEC, as pensionistas e os pensionistas da Previ. Nós temos uma chapa que é uma chapa que vai dar continuidade na boa gestão que a Previ vem fazendo. É uma chapa que tem, na sua essência, a defesa dos associados e a defesa da Previ. E nós temos uma chapa que tem a experiência necessária para garantir a seguridade dos associados. Nós defendemos um relacionamento maior para os associados. E a diretoria de seguridade, ela é essa essência. E nós, da chapa 1 Previ para associados, pedimos o seu apoio, o seu voto. As eleições começam no dia 13 de julho, né?
E é importante a participação de todos. Nós precisamos, tem um quórum que precisa ser atingido, mas mais do que isso, precisamos votar com consciência e verificar, de fato, quem é a chapa que melhor pode representar os associados. Qual é a chapa que tem na sua essência a defesa da Previ, a defesa dos associados e, lógico, uma vida toda de experiência dentro do Banco do Brasil e também nas entidades de defesa do funcionalismo, porque essa é a essência da Previ. Nós somos associativos. A Previ foi criada por funcionários, a CACI foi criada por funcionários, a Cooperforte, a Bancorbras. Então, está na essência do funcionarismo do Banco do Brasil ser associativo. E por isso nós colocamos associados no nome. Associado no nosso nome da chapa não é uma jogada de marketing, é uma vida toda lutando e defendendo a Previ contra os interesses maiores do mercado privado e o interesse também do patrocinador. Muito bem, essas foram as considerações finais do candidato Wagner Nascimento, da chapa 1. Vamos então agora ao candidato Ítalo Lazarotto, da chapa 2, para as suas palavras. Por favor, candidato. Prezado associado, esse é um momento muito importante. E aqui eu faço algumas considerações, né? Na fala do meu amigo Wagner, dá a impressão que se o movimento sindical não estiver dentro da Previ ou da CACI, eles não vão defender. Que para defender eles precisam estar na gestão. Não é assim, gente. Eu sonho com um momento em que o movimento sindical vai se fortalecer e voltar para suas trincheiras para defender o funcionalismo do banco, para defender o banco. Mas não precisa estar na gestão dessas casas, porque para fazer a gestão, isso aqui é gestão empresarial, são competências um pouco diferentes, com todo respeito aos colegas sindicalistas. Entendo que é um movimento extremamente importante, mas não dentro da administração de entidades que precisam ser cuidadosamente modernizadas. Então, por favor, aqui eu acho que nós deixamos claro a diferença entre a chapa 1 e a chapa 2. Não queremos o continuismo, não queremos a continuidade de algo que a gente entende que não está dando certo. Tem muito a melhorar. Melhorar em atendimento, de aproximar a Previ do associado, abrir as suas portas novamente, atendimento humanizado, com uso de tecnologia, com parcerias. Nós temos as AFAs que podem ajudar muito nessas parcerias. Precisa ser mudado isso, e esse é o momento mais adequado. Precisamos ajustar a Previ para que a gente consiga enfrentar os desafios que virão nos próximos anos. A vida não será fácil, gente. O novo normal vai nos trazer costumes, benefícios, mas muitos malefícios também. E a gente teme que, em algum momento, a gente perca a capacidade de fazer essa casa rodar direito e pagar os benefícios de todos os associados. Isso é muito importante. Principalmente também para o Previ Futuro. Agora é a oportunidade que a gente tem de trazer o pessoal do Previ Futuro para cá, para dentro da casa, para fazer uma gestão mais adequada do plano e que consiga entregar aposentadorias melhores. Vote na chapa 2 mais união. Mudança agora! Tempo esgotado. Muito obrigado, candidato Ítalo, por suas palavras. Chegamos ao fim do programa Previ Entrevista com os candidatos à diretoria de Seguridade. Agradecemos a presença dos dois candidatos, agradecemos o trabalho da equipe técnica e lembramos que o período de votação é de 13 a 27 de julho. Todos os participantes e assistidos maiores de 18 anos e inscritos nos planos de benefícios até 31 de janeiro de 2020 podem votar pelo site, pelo app Previ ou ainda pelos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil. Quem for da ativa também poderá votar pelo SISBB. Na eleição deste ano, não haverá votação por telefone. Baixe o aplicativo da Previ no seu celular e vote. Exerça o seu direito ao voto de modo consciente e ainda mais seguro, pelo celular, sem precisar sair de casa. Participe das eleições Previ. Obrigado a todos.